Olá, meus irmãos, que Deus abençoe graciosamente a todos. A minha saudação cristã na paz do Senhor. Espero que você esteja bem. Desejo a todos um ano produtivo e próspero e promissor naquilo que nos foi confiado dentro da obra do Senhor. Estamos aqui para mais uma pré-aula do nosso canal da EBD, aqui de Camboriú, Santa Catarina, sul do Brasil. Eu gostaria de tecer comentários, fazer alguns breves apontamentos a fim de trazer algum norte e algum material e alguma percepção que auxilie na elaboração, preparação e aplicação da sua aula junto ao grupo de pessoas, junto à turma que você está designado como professor da EBD, como educador, como também você que tem o anseio de conhecer e de entender melhor a palavra de Deus. Nós iremos estudar a lição de número 3, de 15 de janeiro de 2023, cujo tema é o avivamento no Novo Testamento, né? O nosso texto áureo, ele está em João capítulo 4 e verso 10, eu vou ler para você. Jesus respondeu-lhe e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Isso está registrado no Evangelho de João, capítulo 4, verso 10, e a nossa verdade prática, ela tem a seguinte fala: a palavra de Deus revela raízes de um verdadeiro avivamento espiritual que perpassa a história. Bem, o nosso comentarista, pastor prestigiadíssimo, pastor Elinaldo Renovato de Lima, pastor em Parnamirim, comentarista dessa importante lição, ele vai fazer a distribuição da aula em 3 tópicos com subtópicos, né? E ele irá trabalhar o avivamento nos evangelhos, portanto, Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós vamos ter aí uma percepção de como se dá essa questão do conceito de avivamento dentro dos evangelhos sinóticos e, em especial, também dentro do evangelho de João, que não segue a mesma trajetória de narrativas e de descrição do ministério de Cristo, dando ênfase a outros aspectos. No tópico de número 2, iremos estudar o avivamento em Atos dos Apóstolos. Esse já é mais conhecido, já é mais popular entre os leitores da Bíblia, em especial Atos capítulo 2, como também outros textos que envolvem a figura dos seus mais destacados personagens, Pedro, Paulo e Estevão. E, finalmente, no tópico de número 3, o autor, o comentarista, vai trabalhar o avivamento nas epístolas e no Apocalipse, ou seja, nas epístolas paulinas, em especial, são várias, e nós iremos perceber pequenos recortes sobre o assunto em todas essas epístolas. Portanto, a gente já tem uma ideia de que a ideia de avivamento perpassa todo o Novo Testamento. Mas antes, na medida em que vou comentando com você, eu quero enfatizar qual é o padrão bíblico de avivamento. Os avivamentos bíblicos, eles oferecem alguma coordenada para a renovação da igreja contemporânea? Quando olhamos para Atos 2, entendemos que Atos não é apenas uma janela para o passado, mas Atos são memórias históricas da ação do Espírito. E quando nós nos voltamos para essas realidades, para esses documentos históricos, somos reanimados na certeza de que podemos viver aquilo de novo. Agora, o que estamos vivendo e vendo na igreja atual reflete o paradigma do Novo Testamento para o avivamento? Será que o que estamos presenciando aí nas esferas do miraculoso, do sobrenatural, do êxtase, do exibicionismo, tanto na prédica, na oratória, quanto na forma de cultos que beiram a bizarrice, será que isso é avivamento? Nós temos o verbo hebraico ri, que tem o significado primário de preservar ou manter o que está vivo.
E a partir desse conceito etimológico a gente vai pensar então o que é reavivamento. Agora, muito além do apenas manter vivo, a ideia dessa palavra hebraica no Antigo Testamento é também purificar ou corrigir e livrar do mal algo que tem uma natureza, uma essência de caminhar numa direção correta, mas que foi gradativamente perdendo o seu vigor, perdendo a sua identidade e perdendo as suas características que lhe distinguem. Agora, o verbo avivar, tal qual aparece no Antigo Testamento, nas suas várias formas, ele é usado mais de 250 vezes no Antigo Testamento. Dessas 250 vezes, 55 vezes estão num grau chamado de piel, né? E os verbos nessa forma, dentro da língua hebraica, eles expressam, portanto, uma ação intensiva no ambiente hebraico. Veja, o avivamento é uma ação intensiva e ativa de Deus. A gente encontra isso no Salmo 85 e 6, quando ele pede, faz uma petição para que o seu povo seja vivificado. E conhecidamente Abacuque, capítulo 3, versículo 2, a oração aguda e agônica do profeta, quando ele pede ao Senhor: aviva a tua obra, no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Porém, a nossa ênfase hoje, ela é no universo do Novo Testamento, em que a língua predominante e usada não é o hebraico, nem o aramaico, mas a língua grega, em especial o grego koiné, ou o grego falado pelas massas, que é o resultado de um conjunto de dialetos que acabou encontrando entre esses dialetos palavras comuns que formaram então esse grupo maior chamado de koiné. E nós encontramos no Novo Testamento um conjunto de palavras que expressam o conceito básico de avivamento. E eu destaco aqui apenas três. Primeiro, anastazo, anazoe, ou anazoé, e anakaino. Essas três palavras, elas encontram outras correlatas, né? E elas comparam o avivamento ao reacender de uma chama que estava se apagando aos poucos. A gente vê isso, por exemplo, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6, aonde uma variante dessa palavra, a palavra anazopirreo, ela aparece em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 6, eu vou ler para você. Quando você lê esse texto, você vai saber que a palavra que está ali é essa. 2 Timóteo, capítulo 1, e o versículo de número 6. 2 Timóteo 1,6 diz assim: por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. O texto em questão em apreço trata do chamamento de Timóteo, jovem Timóteo, ao ministério por parte do experiente apóstolo Paulo. Então você percebe que a ideia aí, literalmente, é um despertar. E esse despertar aí, ele é tirado do mundo dos braseiros. Tem a ver com soprar cinzas, porque debaixo já houve um fogo e mantém-se brasas acesas que podem reacender o fogo. Mas também ela refere-se a uma planta que lança novos brotos, ou brotos, né? E floresce novamente. E a palavra aí seria anapaló, né? Literalmente, encontramos ela em Filipenses, capítulo 4, versículo 10. Estranhamente, essa epístola, que é conhecida como a epístola da alegria, no capítulo 4 e o verso 10, tem algo muito sugestivo a nos dizer acerca da temática avivamento. O verso 10 diz assim: ora, muito me regozijei no Senhor, porque finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já tinha me lembrado, mas não tinha tido oportunidade. Observe aqui que a ideia aí é de relacionamentos que são reatados ou despertados e nutridos a partir da memória de que um dia houve uma amizade ali. É disso que Paulo está falando no contexto da passagem em apreço. Literalmente, a gente vai percebendo, então, a partir desses textos bíblicos, que
A ideia de avivamento do Novo Testamento, essa palavra, ela, no contexto do Novo Testamento, com algumas outras palavras que são variações dela, elas aparecem em menor frequência, é claro, no Novo Testamento, a ideia de avivamento, quando comparado ao rico universo linguístico do Antigo Testamento. Aí você pode me perguntar, mas por quê, pastor? Simples, porque o Novo Testamento, ele cobre apenas uma geração durante a qual a igreja desfrutou um grau incomum de vida espiritual. E é diferente da fé do Antigo Testamento, em que várias gerações viveram várias dispensações. Então, para a gente definir o que é avivamento à luz do Novo Testamento, nós temos que definir o que não é. O que não é avivamento? Primeiro, avivamento não é um programa agendado no calendário da igreja. Por mais que a gente marque cultos e faça uma programação com essa finalidade, ela não é capaz de produzir isto, chamado de avivamento. Na verdade, é uma ação de Deus no curso da vida da igreja, caminhando em direção à ruína, à morte, ao definhar, e ela é tocada por uma vida e por um vigor poderoso que a renova e a coloca de volta dentro dos seus trilhos. Agora veja, não é mudança doutrinária, antes é renovação doutrinária. Todo avivamento passa pela palavra que gera uma intensa sede e vida de oração. Portanto, não há vida piedosa sem doutrina, e a doutrina ela é a base da ética cristã. Quando você lê Provérbios 23:7, você vai constatar o que eu acabei de falar. E vida sem doutrina gera misticismo e experiencialismo subjetivista. O que é isso, pastor? É aquela modalidade de fé muito comum no contexto neopentecostal, que foge às regras do avivamento e da plenitude do Espírito dentro da perspectiva pentecostal clássica. Esse, por sua vez, uma perspectiva degenerada, entende a ideia de avivamento como algo totalmente relacionado a sentimentos, sensações e emoções, sem nunca ter em mente uma dimensão doutrinária, ou seja, não se consegue enxergar nesse tipo de entendimento sobre avivamento aquilo que é chamado de dimensão propedêutica do Espírito, aquela em que o Espírito usa os líderes, os mestres, os pastores e pregadores da igreja para lhes ensinar a palavra, a fim de que essa legítima palavra exposta gere vida de verdade no corpo de Cristo. Então você percebe que avivamento sem doutrina é movimento emocionalista que projeta figuras, projeta pessoas e não Cristo. Somente a exposição sistemática das Escrituras, seguida de uma vida de oração intensa, pode proporcionar e construir um ambiente em que Deus pode resolver derramar do seu Espírito poderosamente. Avivamento não é reforma litúrgica, não se trata de uma modificação da estética. É muito comum hoje, com o advento das muitas comunidades, a ideia de uma estética urbana, uma estética contextualizada, uma estética mais moderna, uma estética voltada em especial para a atratividade. Não se trata, portanto, disso. Não é uma renovação ritualística, é uma renovação da paixão e do encanto pela obra do Espírito. Então, você percebe que o avivamento ele rompe com toda a solenidade, né? Nós podemos falar de cultos, igrejas, ambientes, eventos, que são muito solenes, mas são tão mortos quanto um cadáver. E como disse de forma jocosa o John Packer, no seu livro A Dinâmica do Espírito, ele diz o seguinte: não há nada mais solene do que um cadáver, mas é isso que ele é, um cadáver. E há, infelizmente, cultos solenes que estão mortos. Uma quarta coisa que caracteriza o que não é avivamento: avivamento não é unilateral ou unilateralidade carismática, ou seja, o avivamento não dá ênfase a esse ou aquele dom, seja os dons vocálicos, seja os dons de poder. Não dá ênfase aos dons de profecia, dom de revelação, de visão, nem aos dons miraculosos, como sinais, prodígios e maravilhas. Não. O avivamento, a ênfase não são sinais, portanto, mas é a santidade, a piedade pessoal e o fervor escriturístico. Portanto, não é carisma,
sem caráter. Antes, quando há apenas carisma sem caráter, nós temos aí cultos personalísticos com performances humanas. Então, a proposta do Espírito de Deus para a vida da igreja sempre foi e sempre será outra. Então, a gente percebe que o verdadeiro avivamento, ele é piedade, santidade, fervor e, acima de tudo, cristocentricidade. Cristo se torna o centro, o atrativo, a atenção. Ele é literalmente aquilo que os evangelhos e as epístolas paulinas descrevem. Agora, avivamento também não é uma visão dicotomizada da vida e nem a demonização da cultura. Sabe, nós entendemos, algumas pessoas entendem que para que haja um avivamento tem que ter uma ruptura total, completa, absurda da cultura. E isso não é sadio nem recomendável. Nós presenciamos Paulo e os demais apóstolos se utilizando de alguns elementos da cultura, ressignificando-os a partir da palavra de Deus e colocando ele em uso para a vida da igreja. Portanto, o avivamento agora é aspecto positivo, ele é um retorno de algo ou alguém ao seu real propósito e à coerência da sua natureza. A igreja foi chamada como pedagoga universal. Quando ela desperta-se para essa condição para a qual foi chamada e instituída, ela está aberta a viver ou vivenciar o avivamento não somente na liderança, mas em todo o corpo da igreja. Não é apenas a igreja despertada, mas é a consciência do mundo em chamas. Quando há um avivamento na vida da igreja, ela começa na vida da igreja, mas ela toca a cultura, ela toca a política, ela toca a economia, ela toca todas as dimensões, até mesmo as mais subterrâneas de uma cultura, fazendo com que aquela geração releia a vida e tudo que leu a partir de um novo paradigma, que é o paradigma do Evangelho. O avivamento, portanto, que não toca os porões de cada geração, é apenas um movimento interno de comunidades cristãs, não é avivamento espiritual. E você vai perceber, por exemplo, a partir de um exemplo histórico, que no apogeu dos dias de Jesus, ele era batizado por João Batista, ele escolhe e treina alguns discípulos, ele ascende aos céus, deixando uma expectativa de renovação profética e de promessas. Ele disse ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder e depois ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. O dia de Pentecostes vai justamente inaugurar e marcar e fazer acontecer o que Jesus havia prometido. Atos 2 diz, estando todos unidos e reunidos, de repente ouviu-se como que um som veemente e impetuoso que encheu toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então você percebe, a partir dessa narrativa, a cobertura que o comentarista dá aqui sobre o avivamento em Atos. Esse avivamento em Atos, dividindo o livro em 4 a 8 blocos, sempre se dá a partir da exposição poderosa, íntegra das Escrituras. E a partir do Evangelho de João, eu quero enfatizar apenas o Evangelho de João aqui, para a gente voltar aqui para a nossa aplicação. O Evangelho de João, ele vai apresentar uma perspectiva muito interessante, que é o nosso texto áureo. Jesus vai comparar o avivamento como um processo de dessedentar, ou dar de beber uma água que mata literalmente a sede. Não apenas mata a sede, mas faz brotar, nascer, construir uma fonte no próprio indivíduo, a partir do qual ele pode alimentar-se, nutrir-se, dessedentar-se e dessedentar outras pessoas. Com isso, a gente vai perceber que Jesus, em todos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, tanto os sinóticos como o evangelho de João, Jesus, ele marca assim o início de uma nova história da redenção. E ele, para isso, ele treina 3 anos pessoas, ele trabalha com elas, ele prepara esses discípulos para esse dia. E então esse dia se cumpre em Atos 1 e 8. Então precisamos perguntar quais são as legítimas evidências de um avivamento. Primeiro, o avivamento, ele traz consigo o temor de Deus, o temor verdadeiro a Deus, que gera essa consciência dessa presença que nos faz
cuidadosamente portar-se diante dos atos do Senhor, entendendo atos não apenas como templo, não estou falando de uma perspectiva templocentrista, mas um olhar para si mesmo como templo do Espírito. No avivamento, o arrependimento é o personagem principal, ou seja, toda geração que é tocada por um avivamento, há uma onda de arrependimento coletivo. Foi assim no século XVII com Jonathan Edwards, foi assim com século XIX com Charles Rod Spurgeon, foi assim com Jonathan Edwards, John Wesley. Todos eles foram pessoas cujas mensagens produziram uma onda de tomada de consciência e de arrependimento profundo. No avivamento, a grande busca é pela presença de Deus. As pessoas esquecem daquilo que está atrelado à graça. Eles buscam a graça mesmo, não as coisas que acompanham a graça. Eles buscam Deus. A ideia básica é que o avivamento, a plenitude do Espírito, é o grande anseio e o propósito da vida da igreja. E quando a gente percebe isso, a gente percebe literalmente que coisas mudam de forma significativa. Coisas que eram tidas como prioritárias passam a ser secundárias, e as coisas realmente prioritárias do reino, a urgência do reino é substituída pela pressa dos interesses e dos anseios pessoais. Quando chegamos, portanto, nas epístolas paulinas, nós vamos perceber isso por exemplo, Romanos capítulo 13, versículo 11, quando Paulo diz: "E digo isto, conhecendo o tempo, que é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora muito mais perto de nós do que quando aceitamos a fé." Quando chegamos em Efésios, Paulo vai dizer: "Remindo o tempo, porque os dias são maus, não vos embriagueis com vinho de contenda, mas enchei-vos do Espírito." E finalmente chegamos na literatura apocalíptica joanina, onde o capítulo 1, 2 e 3 temos uma mostra da igreja da terra na história. A partir do capítulo 4 começa uma abertura para que se veja a igreja da perspectiva da eternidade. Os capítulos 4 a 16, nós temos aí, a partir da nossa perspectiva doutrinária e teológica, aquilo que é chamado de período da grande tribulação. Mas em todos esses contextos há uma ação de Deus avivando. Nós percebemos isso no Apocalipse, quando as duas testemunhas são ressuscitadas em praça pública após serem mortas, e elas pregam com ousadia irresistível, causando uma onda poderosa de comoção, contrição, quebrantamento e voltar-se para Deus. Então nós percebemos que a grande ação do Espírito, no sentido de um grande avivamento no período da grande tribulação, é o resgate da consciência de que homens tiveram oportunidade, mas não se aproximaram de Cristo como deveriam, desperdiçaram a graça, decaíram da graça, negociaram a graça. E finalmente, nossa lição, ela termina com essa perspectiva de que devemos estar sempre abertos à possibilidade de um avivamento, porque esses avivamentos, eles acontecem em data marcada. Todavia, eles são precedidos por um período de preparação. Quando nós nos voltamos para Deus e para a sua palavra, estamos nos abrindo a possibilidade daquilo que Deus deseja fazer de tempos em tempos, que é o derramamento do seu Espírito. Muito obrigado a todos, Deus abençoe, espero ter contribuído. Tenham todos uma excelente aula, sucesso e êxito espiritual e vocacional nesse ano. Um grande abraço, Pastor Lucia Freitas, Camboriú, Santa Catarina, sul do Brasil.